Eu quero convidar agora, então, o promotor César Dario para participar dessa discussão também. Promotor, bem-vindo. Agora, boa noite já ao senhor. E eu quero continuar justamente nessa petição que foi lida aqui pelo Carlos Aros, petição da Advocacia Geral da União à Suprema Corte. Ele já destacou na pergunta ao CAPES os principais pontos, que foi essa solicitação da prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Mas eu quero tratar com o senhor, também aproveitando esse conhecimento nessa área jurídica, que outros pontos lidos pelo Aros foram desocupação de prédios públicos e dissolução dos acampamentos que ainda estão montados em frente a quartéis generais. Aí eu pergunto para o senhor, isso se daria pelo uso da força? Haveria algum tipo de limite para esse uso da força? Que a lei não permite, pelo contrário, a lei pune. Nós não podemos usar a força física contra aquelas pessoas que simplesmente exercem um direito constitucional de externar suas ideias. Eu não sei se é a maioria que vandalizou os prédios públicos ou não. As informações ainda são muito poucas, não tenho essa ideia. Mas nós não poderemos, de forma nenhuma, generalizar. Dizer que todas as pessoas que se encontravam na Praça dos Três Poderes estavam, de alguma maneira, praticando crime. E, efetivamente, nós temos diversos crimes que foram praticados. Dano ao patrimônio público, eu vi até um início de incêndio, não sei qual a proporção desse incêndio, se colocou em risco pessoas que lá estavam ou não. Crime contra a ordem democrática, que tem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas nós temos que verificar a conduta de cada um. Não pode se colocar no mesmo balaio todas as pessoas que lá estavam. Como eu já falei, não dá para nós colocarmos no mesmo balaio. Temos que separar o joio do trigo. Há necessidade de investigação, de apuração das pessoas que efetivamente praticaram crimes. Ninguém pode ser favorável a uma manifestação desse tipo. Isso não é manifestação, isso é depredação do patrimônio público, é ato de vandalismo, isso aí são atos criminosos. Mas não vamos, de maneira nenhuma, de forma assodada, perseguir e punir pessoas que livremente se expressaram. Agora, pedir a desocupação, perfeito. Como falou o colega Capês, pedir a prisão em flagrante, não existe pedido de prisão em flagrante. A pessoa é presa ou por uma autoridade pública que tenha competência ou por qualquer do povo, quando ela está praticando o crime ou acabou de praticá-lo. Não existe pedido de prisão em flagrante. Muito menos se pode prender em flagrante alguém sequer sabendo se ela teve alguma participação no delito, prender por omissão. Um secretário de Estado, no caso, o secretário de Segurança Pública, como saber se essa pessoa foi omissa ou não? Quem trabalha com segurança pública, e eu posso falar isso de cadeira, porque durante muitos anos eu fui oficial do Exército e eu trabalhei em diversas desocupações desse tipo, tem que se tomar muito cuidado. Se chegar lá com força bruta, simplesmente atirando, colocando o cavalo em cima, a situação pode se tornar muito mais grave. Então, as pessoas devem apurar com os meios existentes o que deve ser feito. Uma massa desse tamanho, aplicar a força e simplesmente dizer que a pessoa se omitiu porque não o fez, é total falta de conhecimento de ato de contenção de distúrbios civis. Isso não se faz porque poderia ocasionar situações muito piores. Por isso, antes de se analisar qualquer ordem de prisão, vai ser dada no momento, não pode ser dado depois, porque aí não há mais situação de flagrante, ou mesmo para se processar alguém por omissão, deve-se verificar se a pessoa tinha o dever jurídico de agir e se poderia agir, se era possível agir naquela situação, que é o que diz o artigo 13 do Código Penal. Então, a situação não é muito simples. A situação ela tem que ser muito bem analisada antes de se adotar
qualquer tipo de providência contra uma autoridade, principalmente. Promotor, partindo desse pedido da AGU para um outro ponto, que é a decisão da Presidência da República de decretar intervenção federal, eu queria a análise do senhor e a explicação sobre o trâmite disso sob o ponto de vista jurídico, porque me parece que há na Constituição algumas situações excepcionais e entre elas a necessidade de aprovação ou uma validação do Congresso dessa decisão do presidente da República e também do nome do interventor, ou seja, o escrutínio do Congresso deverá acontecer ou não. Esse caso está fora dessas excepcionalidades. Queria a análise e a explicação do senhor. Pois não. Intervenção federal é uma medida de exceção, porque no nosso regime federativo a União tem a soberania e os estados são autônomos. Eles são autônomos e independentes entre si. A Constituição, ela traz diversas medidas de exceção, estado de defesa, estado de sítio, e uma dessas medidas é a intervenção federal. No caso, ela foi decretada na questão de comoção social, de não ser possível manter a ordem. Parece, pelo que eu ouvi do presidente, que ele supõe, ou tem certeza, não sei dizer, que os órgãos de segurança estaduais, no caso do Distrito Federal, não estariam adotando as medidas pertinentes. Então, ele pode, numa situação dessa, inclusive de ofício para a preservação da ordem, preservação da segurança de um determinado local específico, que o decreto deve dizer, ele falou que essa área de segurança, a área dos três poderes, ele pode decretar a intervenção federal por um prazo determinado. Ele decretou até o final de janeiro, salvo engano.